Olá a todos, aqui é a professora Thaís Kempner e vamos dar continuidade à nossa disciplina de instrumentação industrial. O objetivo da aula de hoje é nós conhecermos todos os equipamentos destinados à medição das grandezas elétricas. Então, nós vamos falar com mais detalhes sobre os medidores aí de tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, que nós já vimos aí na aula passada. Vamos começar então falando sobre o voltímetro, que é o equipamento de medição de tensão elétrica. Para nós entendermos um pouco melhor sobre o equipamento e sua função, nós vamos ter que relembrar um pouco da grandeza. Então, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre a grandeza, então a tensão, a corrente, a potência, e depois, com mais detalhes, como que é esse instrumento aí, como ele deve ser ligado para realizar as medições, em série, em paralelo, nós vamos entrar com mais detalhes. Então, esse é o objetivo da nossa aula. Vamos lá acompanhar? Então, começando aí com a tensão elétrica. Nós vimos na aula passada que a tensão elétrica, ela pode ser representada aí pelas letras E, V ou U. Depende do autor e também, né, se nós estivermos utilizando aí referências internacionais. O mais comum é a gente utilizar aí o V, né, que é a própria unidade da tensão elétrica, que é o volt. A tensão elétrica, ela também pode ser chamada de diferença de potencial. Ou seja, quando uma carga ela for diferente da outra, sempre haverá uma diferença de potencial. Portanto, nós denominamos essa diferença de potencial, também chamada de DDP, de tensão elétrica. Na unidade internacional, sistema de unidade internacional, o volt nada mais é do que joules por coulomb, sendo que coulomb então seria aí a nossa carga elétrica, tá? Então nós temos que o volt ele vem dessa unidade internacional que é joule por coulomb. Como que a gente tem a ligação do nosso equipamento de medição aí para tensão, que é o voltímetro? Ele sempre deve ser ligado em paralelo com a carga a ser medida, porque ele possui uma resistência muito alta. Então, sempre que a gente for conectar ele tem que ser em paralelo. Então, a gente vai ver aqui, a gente tem 3 instrumentos aqui diferentes, de marcas diferentes, para medição de tensão. Esse aqui é um medidor de tensão que a gente já viu na aula passada, representado por V. Ele é um equipamento analógico e ele mede o quê? Tensão exclusivamente alternada, que vem representada aqui por esse símbolo. Aqui nós temos um multímetro digital com 3 dígitos e aqui também um outro multímetro de outra marca, tá? Também para realizar a tensão. Aí a gente seleciona o ponteiro aqui, aonde a gente, na escala desejada, e realizamos a medição de tensão com esses equipamentos. Só que nós temos que colocar num circuito para medir uma determinada carga. Como que é essa conexão? Então, como a gente falou, ele deve ser ligado em paralelo com a carga. Então, a tensão que a gente quer determinar tem que então colocar aqui ponto inicial e o outro ponto aqui e aqui instalado no nosso medidor, sempre em paralelo com a carga. A representação que a gente tem aqui do nosso medidor é o volt. Então, a gente tem essa representação aqui, né, é uma forma de bolinha, e vem o símbolo aqui do símbolo do voltímetro, ligado em paralelo com a carga. A resistência interna do voltímetro, ela deve ser a maior possível, a fim de que o instrumento interfira minimamente no circuito sobre a inspeção. O ideal seria que fosse esse daqui uma resistência infinita. O que acontece com a resistência? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a resistência, mas quanto maior a resistência, menor é a capacidade da corrente. Então, a corrente ela sempre procura o caminho de menor resistência. Então, a gente quer que esse voltímetro aqui, né, a corrente aqui, ela passe no circuito como se esse voltímetro não estivesse ali.
Então, ele está realizando a medição, mas a gente não quer medir a corrente, a gente quer medir a tensão. Então, a gente tem que ter uma resistência interna aqui desse voltímetro muito grande para a corrente preferir, então, estar passando em sua grande parte por aqui. Né? Se fosse infinito, que seria um voltímetro ideal, isso aqui seria equivalente a um circuito aberto, essa ligação. Então, é como se a gente tivesse apenas a conexão aqui, sem enxergar a conexão do voltímetro. Tá? Então, por isso que a resistência interna dele deve ser a maior possível. Para medirmos a corrente elétrica, a corrente ela é dada na quantidade de carga que passa em um determinado intervalo de tempo. Então, às vezes fica difícil para a gente entender quando a gente está falando de eletricidade. Nós somos mais acostumados, por exemplo, com o sistema hidráulico. Como que ele funciona? Então, se a gente tem uma torneira lá, né, uma determinada vazão de água, quanto maior a área, quanto maior a seção do condutor aqui, o que acontece? Passa mais água. A corrente é a mesma forma, tá? Então, o que tem? Se a seção do condutor ela for maior, vai passar o quê? Mais corrente. Então, é a quantidade de carga que passa em um determinado intervalo de tempo. Pela unidade internacional, carga é dada em Coulomb, né? E o nosso tempo é em segundo. Então, Coulomb por segundo é a nossa unidade ampere, tá? E quando a gente tem corrente contínua, a gente tem um sentido sempre para a corrente elétrica circular. Se é contínua, a corrente sempre vai ter o mesmo sentido e permanecer nesse sentido. Agora, quando a corrente é alternada, a gente vai ter a corrente, então, em dois sentidos e o nosso formato dela será senoidal. Como que a gente liga um amperímetro? O amperímetro, ele deve ser ligado sempre em série com a carga a ser medida. Tá? Então, aqui a gente tem a representação de amperímetros, aqui analógicos, e aqui a gente tem um alicate amperímetro. Por que utilizar um alicate amperímetro? Então, vamos entender o nosso circuitinho aqui. Se ele tem que ser ligado em série, eu teria que fazer o quê? Romper, cortar mesmo o fio que é o condutor aqui do meu circuito, para estar conectando o equipamento aqui em série. E numa residência que a gente já tem a instalação lá das paredes e que está tudo a obra finalizada, eu vou quebrar a parede, tirar esse fio para fazer a medição da corrente? E numa indústria, como que isso funciona se a medição da corrente tem que ser obrigatoriamente em série? Tá? Então, a gente utiliza um equipamento chamado de alicate amperímetro, tá? Que é esse instrumento aqui. Para que ele serve? Ele serve aí para estar realizando a medição da corrente quando se torna, então, impraticável da gente abrir o circuito para estar conectando, então, o amperímetro em série. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, esse gatilho, que é representado aqui pelo número 2. Aqui, essa garra, o que vai acontecer com ela? Quando eu apertar esse gatilho, ela vai se abrir. Aí, eu passo o condutor aqui, deixo, né, o máximo possível aqui, né, centralizado para fazer a medição. E, através do campo magnético, é possível, então, fazer a leitura da corrente utilizando esse equipamento. Então, aqui ele tem as escalas, então aqui ele vai ter uma chave seletora para selecionar, e nós podemos medir, então, corrente alternada aí em diferentes escalas, utilizando o alicate amperímetro, sem ser necessário, então, nós estarmos fazendo, né, a conexão ali em série com o amperímetro. Então, para isso que serve o alicate amperímetro. A resistência interna do amperímetro, ela deve ser a menor possível. Olha a diferença. Enquanto nos voltímetros ela tinha que ser a maior possível, tendendo a infinito, aqui ela deve ser a menor possível. Por quê? Porque é um circuitinho aqui onde a gente tem um amperímetro ligado em série. Então, a corrente ela vai passar por aqui, vai passar por dentro do amperímetro e vai ter que circular. Se essa resistência aqui, então a resistência é uma oposição à passagem da corrente. Se ela for elevada, a corrente não vai passar aqui.
Então a gente quer justamente que ela circule aqui, mas como se esse amperímetro não existisse. Então, se fosse como se ele não existisse, o ideal é que essa resistência interna ela fosse quanto? Igual a zero. Aí essa corrente ela ia circular, equivalendo a um curto-circuito, tá? É claro que nos equipamentos que a gente tem, não são equipamentos ideais. Sempre nós vamos ter uma determinada resistência, mas quanto melhor o amperímetro, menor é essa resistência interna que ele possui. Outra característica que a gente falou na aula passada, lembra que a gente mostrou um amperímetro analógico e estava comparando o fundo de escala desse amperímetro? Então, a gente tinha um amperímetro de 30 amperes e um outro amperímetro de 50 amperes. Eu indaguei vocês, e se eu tiver que medir, então, uma corrente de 40 amperes? O ideal seria utilizar o equipamento que vai até 50 amperes. Mas, e se eu não tiver, se eu só tiver a possibilidade de utilizar esse equipamento de 30 amperes? Então, por vezes, faz necessário medir correntes superiores ao fundo de escala do amperímetro. Para isso, a gente pode, então, utilizar uma resistência chamada de um resistor de derivação ou um resistor shunt, que nada mais é do que uma ligação de uma resistência em paralelo, para estar conseguindo, então, utilizar um equipamento com a funda de escala menor e está conseguindo, então, aferir, né, com esse equipamento. E aí a gente calcula qual que é o valor dessa resistência que deve ser colocada aqui para conseguir realizar essa medição, tá? Então, esse procedimento aí é um procedimento chamado de multiplicação de escala. Então, é possível, né? Não é o ideal a se fazer, mas não tendo outra opção, se a gente só tem aquele equipamento mesmo para medir, a gente pode fazer essa multiplicação da escala utilizando resistências. Tá? Então, vocês viram que até agora a gente já falou bastante de resistência interna do equipamento, de resistência de resistor de derivação aí para conseguir aumentar, então multiplicar essa escala. Então, vamos falar um pouquinho com mais detalhes do que é essa resistência elétrica. O resistor, ele é um componente elétrico considerado aí um equipamento passivo e ele tem, então, a característica de limitar o fluxo de corrente elétrica de um circuito. Então, quanto maior a condução de corrente, quanto mais está conduzindo corrente, passando elétrons dentro de um condutor, significa o quê? Que menor é a resistência. Então, resistência é inversamente proporcional à condutância, condutividade, onde vai passar os elétrons ali, conduzir esses elétrons. Então, é uma oposição à passagem da corrente, tá? O fluxo da corrente, ela limita. Tem alguns elementos aí que a gente trabalha como uns capacitores, que eles têm polaridade. O que isso significa? Que ele tem o lado certo quando você for fazer a realização da medição. Ele tem um lado positivo e um lado negativo. Então, se você colocar o lado errado ali para estar fazendo a condução da corrente elétrica, ele pode até queimar, tá? E também para estar realizando a medição tem que ser o positivo lá no positivo, negativo no negativo. O resistor, ele não tem polaridade. Isso significa o quê? Que se eu ligar um resistor em um circuito e inverter esse resistor, a resistência elétrica ela sempre permanecerá a mesma, tá? Da onde que vem esse conceito de resistência elétrica? Então, em cursinho a gente já estuda isso, tá? Então, vocês devem ter visto já na disciplina de circuitos elétricos, mas em cursinho, né, antes mesmo de entrar na faculdade, já é fornecido uns conceitos básicos sobre eletricidade e é falado sobre a resistência, porque ela é uma das principais grandezas também, como a gente falou, entre as 4 grandezas: corrente, tensão, resistência e potência. São as 4 grandezas fundamentais aí que a gente tem que ter um bom conhecimento. Então, a resistência elétrica, ela depende da resistividade do material, ela depende do comprimento e da área aqui da seção, no caso aí como a gente utiliza fios ou cabos, da pitola, né, da seção
da área transversal desse fio, tá? Então, a resistência, como a gente falou, é uma limitação do fluxo de corrente. Se eu tiver uma área grande, né, então uma bitola maior, um condutor aí maior, vai passar o quê? Mais corrente. Se está passando mais corrente, significa o quê? Que a resistência, ela é o quê? Pequena. Então, está deixando passar, tá? Então, a condução da corrente, ela está sendo maior. Se a condução está sendo maior, a resistência, ela é o quê? Menor, que ela é inversamente proporcional. Então, quanto maior a área, menor a resistência. Quanto menor for a área aqui, significa que eu vou estar passando menos corrente. Isso significa que a resistência aqui, ela é o quê? Maior, tá? E resistividade do material, ela é inversamente proporcional à condutividade. Quanto maior a condução desse material, então ele vai ter uma resistividade menor. No caso aí, nós temos padronizados os valores dessas resistividades. Um material que é condutor, um bom condutor, ele vai ter uma resistividade muito pequena, tá? Então, ele vai ter a característica aí, por exemplo, o alumínio, o cobre, eles são bons condutores. Se eles são bons condutores, eles vão ter uma resistividade muito pequena. Por quê? Porque vai conduzir mais. Enquanto que materiais isolantes, como vidro, como a borracha, eles vão estar fazendo o quê? Eles não vão estar deixando conduzir a corrente. Por isso que a gente fala, utiliza sapatos emborrachados. Por quê? Porque eles são aí, então, a condutividade deles é muito baixa. Então, se a condutividade deles é baixa, significa que a resistividade deles é muito alta, tá? Então, a gente tem aqui a resistividade que é inerente aos materiais que são utilizados. Normalmente, a gente tem que os nossos materiais aí, os nossos fios, eles têm que ter uma boa condução de corrente. Então, passar bastante corrente pelo condutor. E aí, são escolhidos materiais como o cobre e o alumínio. São os materiais aí com melhor condutividade? Não. A prata, por exemplo, ela tem uma condutividade muito melhor do que o cobre e o alumínio. Só que imagina fazer fios de prata, né? Então, o preço, o custo seria muito alto. E o comprimento também, né, ele vai interferir aí na resistência desse material. Quando a gente utiliza as resistências lá no laboratório, elas são padronizadas aí por código de cores, tá? Então, aqui, ó, elas têm as cores diferentes e aqui cada cor aqui, ela vai representar um elemento. Então, por exemplo, aqui, ó, a primeira cor é o quê? Vermelha. Então, aqui a gente vem nessa tabelinha, a gente tem uma tabela que a gente poderia inferir aí. Então, qual o valor dessa resistência? Se é vermelho, o primeiro valor é o quê? 2. O segundo também é vermelho, então também é o quê? 2. O terceiro é com relação aí aqui, ó, a cor preta, tá? Então, o terceiro seria uma taxa de multiplicação que a gente teria para estar fazendo aí o nosso valor da resistência. Nesse caso, como é 0, a gente não multiplica por nada. Então, a gente está o quê? Com 2, 2 e aqui 0, tá? E essa última aqui seria com relação aí a essa porcentagem, que seria a tolerância que ele tem aí. Então, a gente tem códigos de cores. Para entender melhor, vamos a um exemplo aqui com relação a essa figura, tá? Então, a gente tem aqui a primeira cor, que seria marrom. Se a gente vir na nossa tabelinha, aqui a cor marrom, o primeiro valor é 1. A segunda faixa aqui seria o preto. Então, é o quê? O 0, tá? Então, aqui a cor preta, o valor é 0. A terceira faixa seria a faixa de multiplicador. Então, essa cor aqui é vermelha, tá? Então, se fosse preto, a gente faria vezes 1. Se for marrom, a gente faz vezes 10.
Se for vermelho, vezes 100, tá? Então, nesse caso, como é vermelho, a gente multiplica os valores que a gente tinha por 100. Então, a gente tinha 1, 0. Então, a gente tinha 10. 10 vezes 100 dá o quê? 1000 ohms. E a faixa final aqui seria com relação à tolerância, tá? Então, aqui pela cor dourada, a gente vem na nossa tabelinha e tem que a tolerância seria 5%. Imagine vocês terem que decorar essa tabelinha, tá? Não é o objetivo aqui do nosso curso vocês decorarem. Claro que eu, como engenheiro eletricista, no meu curso eu tinha que saber essa tabelinha decora e salteada. Mas existe um instrumento que faz essa medição pra gente, tá? Então, esse equipamento que faz essa medição sem que a gente tenha que consultar ali a tabelinha para saber o valor da resistência é o ohmímetro, tá? Então, o ohmímetro, ele é um equipamento que vai medir a resistência elétrica. Como ele deve ser conectado? Então, a gente já viu. O amperímetro, ele deve ser conectado em série ou paralelo? Em série. O voltímetro, ele deve ser conectado de que forma? Em paralelo. E o ohmímetro, como que ele deve ser utilizado aí para medir? Opa, um cuidado aí com a resistência elétrica. Eu vou medir a resistência, eu vou conectar ali, como eu vou medir a tensão, tá? Não pode utilizar um medidor aí, no caso, ohmímetro, com o circuito energizado. Então, sempre que a gente pegar a resistência elétrica para saber qual que é o seu valor, é pegar ali, então, aqui, colocar a ponta, né, de medição aqui e colocar a outra ponta aqui. Então, a gente vai estar realizando, inferindo, sem estar nada energizado. Então, a gente só vai pegar esse elemento e vai estar conectando, como está representado aqui, ó. Tá? Então, a gente pega aqui, no caso, é um multímetro, coloca lá uma ponta, como ele não tem polaridade, o vermelho pode estar aqui e o preto está aqui, não interfere, que a resistência dele é a mesma, por isso que a gente falou que não tem polaridade, e é dessa forma que a gente vai fazer a leitura da resistência, tá? Então, as pontas de prova que a gente tem aí, né, a gente tem a preta e a gente tem a vermelha. É só observar ali aonde tem o símbolo de ohms, e aí conectar sempre a ponta de prova, que a preta vai no comum e a outra é no que a gente deseja medir. Então, se a gente está medindo corrente, a gente vai conectar lá no botão onde está descrito lá ampere, tá? Então, se for tensão, isso é um equipamento chamado de multímetro, tá? Eu deixei um vídeo para vocês desse equipamento do multímetro, como ele é utilizado na prática, para vocês entenderem melhor o funcionamento. Por quê? Porque a gente pode mexer nessa escala aqui e medir diferentes grandezas. Então, eu posso medir tensão, posso medir corrente, posso medir a resistência. Então, né, a gente utiliza normalmente um multímetro na função de ohmímetro. Então, ali é onde a gente faz a medição das resistências elétricas. Quando a gente está falando de resistência, a gente também tem as nossas medições indiretas. Então, essas daqui que são as medições, até agora a gente falou de medições diretas. Mas se eu tenho tensão e corrente, eu tenho como determinar a resistência sem medir? Tenho, através do quê? De cálculos. Mas para isso eu preciso conhecer a lei de Ohm, tá? Então, a lei de Ohm, ela é muito conhecida aí, que é uma das principais leis que a gente utiliza, e ela define a resistência aí como a diferença, então, de potencial que a gente falou, ou seja, a tensão aplicada pela corrente que o atravessa. Então, é a tensão dividido pela corrente. A unidade da resistência no sistema internacional é o Ohm, que a gente já viu, e é representado por esse símbolo, tá? Então, se é tensão e aqui é corrente, então é volt dividido por ampere. Então, o que é o Ohm? Nada mais é do que o volt dividido pelo ampere. Isso no sistema internacional, tá? Quem, né, aí que verificou experimentalmente essa lei aí foi o George Simon Ohm, e o sobrenome dele lá
né, na década ainda, né, que ele viveu de 1787 até 1857, foi nessa data aqui que foi definida, então, a Lei de Ohm, tá? Então, foi definida por ele. Então, a resistência elétrica, ela pode ser também aferida de forma indireta, medindo, então, aqui a tensão e medindo a corrente. Então, dividindo a tensão pela corrente, a gente pode ter a resistência. E é claro que a gente pode trabalhar com essa lei de Ohm e a gente pode também ter medição de tensão. Então, essa corrente, ela passa para lá o quê? Multiplicando, tá? Então, a tensão é o produto da resistência vezes a corrente. Para determinar a corrente elétrica, a corrente passa para cá, a resistência inverte seu valor, então a corrente elétrica ela é dada pela tensão dividido pela resistência. Então, utilizando essa fórmula da lei de Ohm, a gente pode ter medições indiretas, tanto de resistência, quanto de tensão, quanto de corrente. Então, a gente sempre, tendo dois valores das grandezas elétricas medidas, a gente pode estar determinando de forma indireta o valor da outra através da lei de Ohm. Tem um outro equipamento, além do ohmímetro, chamado megômetro, que é um instrumento também para medição de resistência, mas é resistência de isolamento dos equipamentos elétricos. Então, motores, transformadores, aí já vai na faixa de mega ohms, tá? Mega, a gente já falou na aula passada, que é vezes 10 a sexta. Então, é um valor muito elevado que a gente tem da resistência elétrica. Então, né, na ordem de mega aí, e aí a gente tem então, um equipamento. Então, em vez de a gente chamar ele de ohmímetro, a gente chama de megômetro, que é outro equipamento aí também utilizado. Então, a gente já falou de três grandezas: tensão, corrente, resistência, e vamos falar um pouco agora sobre a potência elétrica. A potência elétrica, ela é determinada aí pela quantidade de energia transformada por unidade de tempo. Tá? Então, ela é o produto da tensão vezes a corrente, ou seja, né, tensão vezes corrente elétrica. Então, volt vezes ampere, que, né, aqui se a gente estiver trabalhando no sistema internacional, essa unidade de potência em homenagem a James Watt, então, ela é chamada de quê? De watts. Tá? Então, o produto da tensão pela corrente é chamada de watts. Misturando, nós temos a lei da potência. Então, a fórmula que nós temos que saber é a de lei de Ohm e é de potência, que é o produto entre a tensão e a corrente. Se eu misturar agora essas duas fórmulas aqui, eu posso ter diferentes fórmulas de calcular essa potência também de forma indireta. Então, aqui, ó, se eu substituir, ó, aqui o P não é U vezes I, mas lá de lei de Ohm, a tensão não é o produto da resistência vezes a corrente? Então, se eu substituir o valor dessa tensão aqui, esse U, por R vezes I, vai ficar o quê? R vezes I, ou seja, R vezes I ao quadrado. Então, essa potência também ela pode ser determinada se eu substituir esse valor da corrente aqui. A corrente aqui, para determinar ela, vai ser o quê? U dividido por R, né? Então, aqui. Então, I é igual a U dividido por R. Se eu substituir aqui U dividido por R, vai ficar o quê? U vezes U dividido por R. Então, a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, são fórmulas, é a mesma fórmula, eu só estou trabalhando com ela dependendo da grandeza que eu tenho. Se eu tenho resistência e corrente, posso determinar a potência elétrica? Posso. Eu não tenho tensão, mas eu tenho resistência e corrente, então posso determinar a potência elétrica. Se eu tenho tensão e resistência, posso determinar a potência elétrica? Posso, fazendo o quê? A tensão ao quadrado dividido pela resistência. E se eu tenho valores de corrente e tensão, também posso determinar a potência elétrica de forma o quê? Indireta, tá? Então, é uma outra forma aí, então, tendo dois valores de grandeza, a gente também consegue estar determinando o valor da potência
de forma direta, tá? Se a gente for falar de potência em sistemas trifásicos, nós temos 3 tipos de potência. A gente tem potência chamada de potência ativa, a gente tem a potência reativa e a potência aparente, tá? Então, nós temos esses 3 tipos de potência no nosso sistema trifásico. A potência ativa, ela é que realmente realiza o trabalho. Então, a unidade dela é o watt. Então, aquela potência que realmente realiza o trabalho é chamada de potência ativa. A potência reativa, quando nós temos aí que fazer o funcionamento do motor, esse motor, para ligar ele, ponto de partida inicial, ele não liga apenas com potência ativa, ele precisa de uma outra potência que é a potência reativa. Então, ela é consumida quando a gente tem reatância indutiva ou capacitiva. Então, por isso que ela é chamada aqui de reativa, tá? Então, vai ter um armazenamento de energia magnética ou elétrica, devido ao funcionamento do sistema elétrico. A unidade dela é o volt-ampere reativo, tá? O VAR. E a potência aparente seria a somatória dessas duas potências. Então, somando a potência ativa e a potência reativa, que seria a potência total, a gente teria, então, a potência aparente, que ela é dada em volt-ampere, tá? Então, se eu estiver utilizando um watímetro, eu estou fazendo a medição de quem? De potência ativa, tá? Se eu estiver utilizando, então, um varímetro, que a unidade é o var, eu vou estar fazendo a medição o quê? De potência reativa. Se eu quiser saber qual que é a potência aparente, eu vou fazer o quê? Então, uma somatória da potência ativa, que foi verificada pelo watímetro, com a potência reativa verificada pelo varímetro, tá? Então, o aparelho apropriado aí para medida de potência ativa é o watímetro. Os watímetros analógicos aí, eles possuem 2 bobinas. Então, não é o produto da tensão e da corrente que a gente viu lá? Então, se é produto da tensão e da corrente, eu tenho que ter uma para medir tensão, uma bobina, e a outra bobina para medir corrente. Então, ele é formatado de forma aí que indica o produto entre essa tensão e essa corrente, tá? E como a gente tem defasagem entre a tensão e a corrente, também vai surgir outro elemento aí, que é o fator de potência, e ele é calculado pelo cosseno do ângulo aí que a gente está trabalhando com essa defasagem. Então, o ângulo de defasagem, o cosseno desse ângulo de defasagem aí é determinado fator de potência, tá? Então, aqui a gente tem a representação de um watímetro. Então, aqui a gente vai ter que entrar, né? Por isso que a gente falou, 2 bobinas. Então, uma para medir tensão, então a gente entra aqui, e a outra para medir a corrente. Então, a gente vai ter que entrar aqui com os dois, tanto com a tensão quanto com a corrente, tá? Aqui a representação de como seria um watímetro digital para ser, então, ligado. Então, aqui a gente tem, né, em corrente contínua, a nossa tensão ela é dada unicamente pela tensão e a corrente, e quando nós temos a corrente alternada, a gente tem o valor aqui que é determinado por cosseno de θ, que nada mais é o cosseno φ, também representado aqui, que é o nosso fator de potência. Então, entra o fator de potência nos cálculos aí também, tá? E aqui a gente tem esse outro valor aqui, que seria uma relação de raiz de 3, que é quando a gente utiliza a corrente alternada trifásica, para calcular aí os valores eficazes, tá? Então, tem essas relações aí que a gente utiliza quando a gente está utilizando os cálculos, então, das nossas potências ativas. E o watímetro, é claro, né, se eu utilizar um watímetro, internamente ele já vai fornecer os dados aí para a gente estar realizando, então, as nossas medições. Nós vamos fazer uma experiência no laboratório, onde nós vamos trabalhar com os watímetros, e aí esses conceitos aí, eles vão ficar
mais nítidos na memória de vocês. Quando vocês estão lá na energia, pagando a energia de vocês, vem a conta de energia e o que vem lá? O que vocês estão pagando? Quilowatts hora. Quilowatts, então aí quilo vem, né, que a gente já viu da aula passada, então expoente a terceira vezes 1000 watts. Então, o que é um medidor de energia lá que está instalado na nossa casa? Nada mais do que um medidor de indução que vai fazer a medição da nossa energia ativa, tá? Então, os medidores lá que estão analisando lá na nossa residência, eles estão justamente fazendo a medição de energia ativa ali. Então, que a gente falou que é a energia que realmente realiza o trabalho. Então, se é ela que realiza o trabalho, a gente paga por ela, tá? Então, a gente paga por energia ativa, tá? Então, a construção ela é bem semelhante ao do watímetro, só que nesse caso aqui, a gente tem, como é um medidor analógico por indução, a gente tem uma bobina potencial e outra de corrente. Então, né, a gente também vai ter a característica aí, é o produto da tensão e da corrente, que vai ter o nosso valor final de potência ativa. O varímetro, ele é um equipamento utilizado para medir a energia reativa, tá? Ele é bem semelhante ao vatímetro, mas ele é incorporado aí a aparelho, então, indutores e capacitores ligados à resistência do medidor. Então, não tem só resistência ali, a gente tem indutores e capacitores, que são outros elementos aí, e a unidade dele é o volt-ampere reativo, que a gente chama de VAR, tá? Então, aqui, ó, um medidor, ele mede o quê? kVAR, tá? Então, na ordem de 1000 VARs aí. Então, a gente aqui tem a grandeza, fundo da escala 300, 300 vezes 1000, porque aqui tem o K representado. Então, seria o fundo de escala dele, tá? Que ele poderia estar realizando a medição. Esse daqui seria um instrumento, então, analógico, e a gente também tem medidores aí digitais, nesse caso aqui fornecendo a indicação de 1244 VAR. Então, medidores, varímetros, medição de potência reativa, tá? Tem um triângulo que a gente fala de triângulo de potência, tá? Então, onde a gente tem o nosso S, que seria, então, a nossa potência aparente, seria a somatória da utilização da potência ativa, que é a potência que realmente realiza o trabalho, e da potência reativa, tá? Então, é um pouquinho mais complexo os cálculos aqui, porque a gente tem que trabalhar, então, com números complexos, né? Então, vai surgir aqui a potência ativa mais JQ, tá? Então, essas são as fórmulas utilizadas para o cálculo de potência em sistemas trifásicos. E, como a gente falou, né, então, sempre que aparecer o cosseno de θ, a gente vai ter o fator de potência. Então, a maioria das cargas consumidoras, ela consome energia reativa e indutiva. Então, os motores, os transformadores, essas lâmpadas que ligam com reatores, né, fornos de indução, elas não consomem apenas a energia ativa, elas consomem também energia reativa. Então, elas necessitam de um campo eletromagnético para o seu funcionamento, e aí elas precisam, então, também, né, da energia reativa aqui, que é dado em VAR, então, volt-ampere reativo para o funcionamento, por exemplo, do motor, tá? E nós temos uma diferença também de fase. Quando a gente tem lá as nossas o nosso sistema trifásico, são 3 formas de ondas senoidais. Essas 3 formas de ondas senoidais, elas são defasadas de 120 graus se tiver tudo certo. Mas, muitas vezes, nós temos uma defasagem diferente desses 120 graus. Então, tem um equipamento também que além de medir o fator de potência, eles são destinados aí a medir a relação entre a potência ativa e a potência aparente, tá? Então, eles são chamados de fasímetros, tá? Então,
é um equipamento que vai verificar, então, essa diferença aí das sequências de fase, e com isso, fazendo aí o cosseno desse ângulo, a gente tem o valor do fator de potência. Para entender como que funciona a potência ativa, a reativa, né, e a aparente, muitas vezes nós utilizamos aí, né, uma analogia com um copo de chopp. Nós falamos que a energia ativa é a energia que realmente realiza o trabalho. Então, se realmente realiza o trabalho aqui, a parte com líquido seria, que é a parte que nós realmente vamos consumir, né? É a parte de energia ativa, que é dada em watts. Só que a gente precisa da espuma do chopp aqui para quê? Para manter ele, né, mais gelado aí, né? A gente precisa ter uma certa quantidade também de espuma. Então, nessa parte aqui seria a parte reativa. Então, seria o nosso VAR, tá? Então, é representado aqui a nossa potência ativa pela letra P, e aqui é representado pela letra Q. E a nossa potência total, que seria então a somatória das duas, é a nossa potência aparente, dada em volt-ampere, representado pela letra S, tá? Quanto mais líquido, ou seja, quanto mais potência ativa eu tenho, melhor é o fator de potência. E nós sempre queremos que esse fator de potência seja o maior possível. Ou seja, quanto mais espuma, ou seja, quanto mais energia reativa nós tivermos, sobra menos espaço para energia ativa. E aí, o que acontece com o fator de potência? Ele decresce e é prejudicial, tá, aos equipamentos um baixo fator de potência. Então, esse fator de potência ele tem que ser controlado, sendo o valor dele que varia de 0 a 1, mais próximo a 1. Então, o fator de potência ele não pode ser menor que 0,92. Então, que significa o quê? Que eu tenho que ter sempre uma grande quantidade de potência ativa, que é a potência que realmente realiza o trabalho, e apenas uma pequena parcelinha aqui de energia reativa, que seria somente para o funcionamento mesmo de motores, transformadores, equipamentos que precisam dessa energia reativa para funcionar, tá? Frequencímetro, outro equipamento. Frequência dada em hertz, tá? Então, o frequencímetro, ele é um instrumento utilizado para medição de frequência. Ele possui, né, um mostrador aqui, que pode ser digital, ou então utiliza aqui um analógico, tá? O que a gente vai ver lá no laboratório é um frequencímetro aí com ressonância, que ele vibra quando ele chega no valor da frequência desejada, tá? Então, ele não é nem desse modelo, nem desse outro. Ele tem uma outra característica, mas que é bem legal a gente acompanhar. É um equipamento bem antigo, mas é diferenciado por ser um equipamento aí que a gente viu, que a gente utiliza bobina móvel, né? Esse frequencímetro que a gente tem lá no laboratório, ele utiliza a ressonância. Então, nós vamos ver ele também quando tivermos a nossa aula laboratorial, na prática aí, como a gente faz a nossa medição da frequência. Lembrando que a frequência aí, né, nos sistemas que a gente utiliza, ela é de 60 Hz. Lá no Paraguai, 50 Hz. Então, tem essa diferença de frequência. Aqui no Brasil, né, o valor que tem que estar, a nossa frequência é próxima aí a 60 Hz. Outro equipamento que a gente falou, utilizado aí então para medição das resistências de terra, é o terrômetro. Tá? Então, quando vai fazer um aterramento aí, muitas vezes a gente precisa saber qual que é a característica da resistência ali do solo, tá? Então, a gente precisa utilizar esse equipamento para aplicação aí como em indústrias, edifícios, residências aí, para raios, antenas de subestações, para qualidade do aterramento. Então, quando vai fazer um aterramento elétrico, sendo que nós temos, hoje em dia, o padrão das nossas tomadas elétricas, elas são o quê? De 3 pinos. Então, o certo ou o correto é que tudo fosse encaminhado para o terra, tá? Então,
a gente tem que ter o aterramento elétrico aí para evitar correntes, que a gente chama de correntes parasitas, ou seja, choques elétricos aí, que é aquele caso, você encostar aí numa máquina de lavar ou numa geladeira e tomar um choque, tá? Para evitar isso daí, a gente tem que ter um bom aterramento. Então, para realizar esse aterramento, a gente tem que saber também qual que é a resistência ali da terra. Por quê? Porque a gente viu, quanto maior a resistência, maior é a oposição à passagem da corrente, ao fluxo de corrente. Então, o ideal é que a resistência da terra, ela seja o quê? Um valor aí, né, é muito pequeno, porque a gente quer a condução dessa corrente que ela chegue na terra, tá? Então, a gente tem esse valor aí que tem que medir através de um equipamento que se chama aí de termômetro, tá? Muitas vezes na indústria também a gente precisa utilizar termovisores. Quando a gente tem um condutor de uma bitola, de uma área transversal, que a gente viu lá no nosso cálculo de resistividade, e essa área transversal é pequena, e está passando ali uma grande quantidade de corrente, o que vai acontecer com esse condutor? Os elétrons que estão passando muitos elétrons em uma área muito pequena, então eles vão se chocar. Quando esses elétrons começam a se chocar, ocorre aí um efeito conhecido como efeito Joule, onde vai gerar um aquecimento desse condutor. Então, esse termovisor é um equipamento que tem uma câmera de visão térmica, onde a gente consegue, então, verificar se está tendo um determinado aquecimento, e se esse aquecimento for excessivo, normalmente a gente consegue identificar falha de componentes, né? Por quê? Porque se for excessivo demais, eu posso romper a isolação e ocasionar um curto-circuito. Então, a gente tem maneiras de prever antes que aconteça. Então, a gente tem medidas, quando a gente fala de instrumentação, de medidas corretivas, medidas aí também preventivas, né? Então, corretivas é quando o problema já aconteceu e a gente vai corrigir. A preventiva, não, a gente vai então prevenir que não aconteça uma falha, um dano. Então, normalmente a gente utiliza esses equipamentos termovisores para estar, então, fazendo a inspeção lá na indústria para ver se tem algum problema de aquecimento ou não, auxiliando na manutenção, então, preventiva, né, e também corretiva aí dos equipamentos e máquinas, tá? Então, é um equipamento utilizado. Outro equipamento também que a gente vê na bancada dos laboratórios são os osciloscópios. Como a gente falou, quando a gente trabalha com sistemas de corrente alternado, nosso sinal é senoidal. Quando a gente está usando simplesmente um equipamento indicador, a gente não tem como ver a forma de onda ali, nem a defasagem entre ali, então, a tensão e a corrente. Então, a gente não tem como verificar essa defasagem aí. Se eu não tenho como verificar essa defasagem, né, e também não tenho um fasímetro, como que eu vou determinar qual que é o fator de potência? Então, os osciloscópios são equipamentos aí que eles permitem a gente estar verificando muitas vezes essa defasagem, a forma de onda, se ela está perfeitamente senoidal, se tem um ruído, tem um problema na rede elétrica aí também que é conhecido como distorções harmônicas, onde esse sinal aqui que é para ser senoidal, ele fica completamente distorcido, tá? Então, com o osciloscópio, nós conseguimos verificar aqui na tela do visor, né, qual que é o valor da tensão e a sua forma de onda. Então, a gente, além do valor, consegue ver como que está o formato dessa onda aqui também, para nós estarmos trabalhando. Então, é um equipamento também muito utilizado aí para medição de grandezas elétricas. E tem outros dispositivos, né, que aí são dispositivos que a gente falou que, além da indicação, eles podem armazenar aí bastante dados, que são os equipamentos analisadores de qualidade de energia elétrica. Então, a gente vai verificar aqui se esse formato de onda está
mais próximo senoidal possível, se a diferença aqui entre fases está em 120 graus, e um problema que a gente falou, como tem as distorções harmônicas, esse equipamento aqui ele consegue detectar se tem esse tipo de distorções no sistema ou não, tá? Então são analisadores também, aqui a gente tem o Fluke, que é muito conhecido, também são medidores que a gente utiliza aí para grandezas elétricas. Outro equipamento que a gente utiliza muito em laboratório é o multímetro, tá? Ele é utilizado pela sua versatilidade. Por quê? Porque a gente consegue utilizar um único equipamento, que é o multímetro, e com ele eu posso verificar a tensão, a corrente, a resistência, posso verificar o valor da capacitância, posso utilizar aí, né, várias funções dele conforme o instrumento que a gente está utilizando e a fabricação, conforme o fabricante, né, disponibilizar para a gente aí as funções. Então ele tem uma ampla utilização entre técnicos de eletrônica. Por quê? Porque o técnico não precisa levar um monte de equipamento, né? Eu vou levar um amperímetro, vou levar um voltímetro, vou levar um ohmímetro. Não, eu levo um único equipamento, um equipamento que é portátil, que é o equipamento multímetro, tá? Então, ele é muito utilizado pela sua versatilidade de uso aí, e também pela sua portabilidade. Então, aqui a gente tem uma representação desse equipamento aí, que é o multímetro. Então, ele tem aqui, ó, uma escala, tá? A gente tem aqui, ó, aqui DCV. Então, é tensão, para medição de tensão em corrente contínua, tá? Então, a gente tem que sempre olhar o que a gente está medindo. E, quando a gente está medindo tensão, a gente já viu que a gente tem que colocar o quê? As pontas de prova aqui, no caso do nosso medidor, aqui tem que colocar, né, no comum, no preto, e a outra ponta de prova a gente vai estar colocando lá, e a conexão em paralelo. Então, a gente tem que verificar ali, onde está medindo tensão, onde está medindo corrente, e vai conectar o pino, tá? Tem um vídeo que eu deixei disponível para vocês aí, como se utilizar um multímetro na prática. E aí, vocês vão ter vários detalhes. É muito importante aí que a gente vai utilizar os multímetros no laboratório, e eu vou partir do conceito que vocês já saibam manipular um multímetro, né, na disciplina de instrumentação. Então, assista esse vídeo que vai dar aí algumas dicas para vocês, para quem não souber aí manusear um multímetro que a gente vai precisar nas nossas aulas laboratoriais, tá? Então, a gente tem diferentes marcas aí, formas de conexão, mas entendendo os outros, eles são bem semelhantes, tá? Às vezes a forma de conexão aqui que muda um pouco, mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer a variação da escala conforme aquilo que a gente deseja estar realizando a medição, e sempre observar, né? Nesse caso aqui, esse multímetro permite estar analisando a tensão em corrente alternada? Permite, ó. Então aqui, ó, tensão em corrente alternada, e aqui tensão em corrente contínua. Se estiver trabalhando ali com sistema em tensão em corrente alternada, eu vou estar selecionando, colocando aqui então a ponta, né, para calcular aqui, né, para ele estar fazendo a medição aqui. Aqui é o que? DCA, então corrente em contínua, apenas, né, corrente contínua aí que ele está verificando, tá? Então aqui tensão contínua, aqui tensão alternada, aqui corrente contínua, tá? Então, a gente está analisando aí um multímetro, tá? Então, sempre a gente vai poder utilizá-lo aí. É um equipamento, como a gente falou, que pela sua portabilidade ele é muito indicado, e pela sua versatilidade também. Então, assistam o vídeo aí. Como referência para essa aula, nós utilizamos essas duas bibliografias, e né, para quem quiser aprofundar o assunto, tem muito assunto, né, na internet, muitos vídeos aí. Então, quem tiver mais interesse de saber como que funcionam esses equipamentos, pode colocar lá o nome do equipamento no YouTube, que vocês vão encontrar muitos tutoriais falando sobre medições em campo e como que funcionam esses equipamentos, tá? Então,
O básico, eu espero que vocês tenham compreendido aí da nossa unidade aí com relação à medição de grandezas elétricas. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada. Vocês já têm uma atividade postada aí para vocês realizarem. E ao nosso próximo encontro nós vamos falar então sobre erros de medição. Até a próxima!